Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao primeiro episódio oficial do Papo com a Lau. Aqui você vai encontrar duas coisas. Você vai encontrar crítica sobre todos os assuntos possíveis e uma reflexão ácida e aguçada sobre todos os assuntos que estão na pauta da ordem do dia. Vitor, é com você. Muito obrigado, Henderson, pelo espaço e pelo carinho, né? Pela vontade de fazer com a gente. Bem, aqui temos algumas perguntas pra você. Uma parte será feita nesse momento, outra parte será feita em outro momento, só que no mesmo podcast, com a magia da edição, né? Então, dito isso, quero começar então com uma pergunta muito importante que será proferida pela Brenda, Oi, né, gente. Então, essa aqui é uma pergunta que todo mundo... Eu sei que todo mundo tem essa dúvida dentro de si, mas ninguém nunca teve coragem de perguntar. Então chegou o momento. Henderson, seu cabelo brilha quando você canta? Quando eu canto? Brilha. Demonstre. Brilha pontos dourados. Ah, é? Nossa, finalmente. Pontos dourados. Sempre Sempre soubemos. Era padrão disso. Certo, tirando brincadeiras agora, vamos começar com a pergunta que teria que iniciar isso. Henderson, qual é seu papel na Lau? O único papel que eu tenho na Lau e na vida é o do prisioneiro liberto no mito da caverna. Entrar para dentro da caverna, mesmo a contragosto dos prisioneiros, que estão ali conformados e confortáveis com a condição, das trevas e do senso comum, e colocá-los para fora, mesmo que seja a fórceps. Meu papel é perturbar vocês. Emoção. Tinha que ter essa frase, né? Passa agora a palavra então pra Maria, né, Maria? Oi, gente. Então, Henderson, qual a sua formação acadêmica? Minha formação acadêmica? Sou formado bacharel e licenciado em filosofia, pós-graduado em ciências sociais, formado em geografia, licenciatura plena em geografia, e também em pedagogia. E licenciado, aliás, e pós-graduado em educação filosófica. É um belo currículo. Eu perdi as contas já. Meu sonho é esse currículo aí. E Henderson, você sempre teve essa vontade de cursar, assim, áreas sociais, assim, sempre teve interesse pelas ciências humanas, essas coisas? Eu tive um primo, aliás, tenho esse primo, que ele sempre me viu lendo muito. Eu sempre fui interessado em livros, sempre fui de devorar livros, um ratinho de biblioteca. E aí ele sempre dizia que eu deveria estudar para ser professor. Durante muito tempo na escola, eu pensei que ou eu iria ser um professor de história, caso eu aceitasse essa situação, ou eu me tornaria professor de letras, no caso de literatura, que era o que mais me interessava em língua portuguesa. E quando eu estava por volta dos meus 17 anos de idade, eu tive a oportunidade de iniciar um curso de teologia. E eu fiz esse curso de teologia por um ano. Na verdade, já era um curso universitário, eu estava com 17 para 18 anos. E no segundo semestre desse curso de teologia, a minha primeira faculdade, no caso, foi teologia, eu me deparei com um professor que mudou, né, de uma maneira muito marcante a minha forma de enxergar o mundo. Ele era um rabino e ele veio dar uma aula de filosofia básica, uma filosofia introdutória para todos nós, do curso de teologia, que o mais novo era eu. E nessa aula, foram 4 aulas que ele deu ao todo. Nessas aulas ele mudou completamente a minha forma de pensar. E na primeira aula ele trouxe uma lista de livros para ler e disse que aqueles livros eram livros indispensáveis para quem quisesse compreender um mínimo de filosofia. E eu aceitei o desafio de fazer a leitura daqueles livros. Creio eu que deveria ser uns 10 ou 12 livros por aí. E eu fiz a leitura daqueles clássicos, que tinha Platão, Spinoza, René Descartes, enfim. E mudou completamente a minha forma de enxergar o mundo. Eu abandonei a faculdade de teologia e no semestre seguinte eu iniciei a minha faculdade de filosofia. Olha, Nossa. uma bela trajetória. Muito legal. E então, Anderson,
uma pergunta assim, agora a pergunta de uma fã, né? Então, atente-se bem. Oi, Henderson, é a Mairinha. Você sempre quis cursar isso ou já pensou em seguir outro rumo, como psicologia? É mais ou menos a mesma pergunta, só que ela foca um pouco em psicologia porque ela gosta muito disso. Já pensou seguir psicologia? Eu já pensei. E foi o motivo de eu começar a mergulhar cada vez mais em águas mais profundas na psicanálise. Eu sempre gostei muito de lidar com o ser humano, das relações humanas. E dentro do campo das relações humanas, eu acredito que é muito vasto, tanto a filosofia quanto a psicologia. Na verdade, eu acho que são duas grandes áreas que se conversam muito. Você tem algum curso de psicanálise? Tem. A psicanálise é uma pós-graduação. E eu iniciei, eu só não concluí. Mas eu iniciei sim. Com especialidade em Carl Jung. Se você gosta. Por que você não concluiu? Por que você não concluiu se você gosta? Trabalho. Excesso de trabalho, Vitor. Eu dando aula em 4 escolas, agora que eu tô com 3, né? 4 escolas na época eu estava. A demanda de trabalho em casa era muito grande. Então eu chegava em casa e tinha muitas provas para fazer ou para corrigir. E eu acabava tendo que fazer escolhas. Se eu trabalhava, se eu estudava e se eu dava atenção para a família também, né? As questões pessoais, a vida, colocando assim. E aí eu resolvi dar um tempo. Certo. A próxima pergunta você já incluiu em outras, que é quando começou sua paixão pela filosofia. Então, você já incluiu em outra com a história e tal. Então a próxima agora é a Brenda. Não, Maria, desculpa. Henderson, você prefere filosofia ou sociologia? Vai ser polêmica. Polêmica. Filosofia. Eu prefiro filosofia. E eu esclareço porque que eu prefiro filosofia. Apesar de achar que a sociologia ela é extremamente necessária. A filosofia ela é a origem do saber humano. A filosofia ela tem 2 grandes colunas. Ela tem o logos, que me dá conhecimento, e ela me tem o sophos, que me dá sabedoria. Um homem sem conhecimento, somente sábio, ele vive muito bem a sua vida. Mas um homem somente sábio, que não tem conhecimento, ele tem dificuldades muitas vezes de operá-lo. Então eu acredito que o conhecimento, tanto o logos quanto o sophos, que é a sabedoria, precisam andar juntos. E esse andar juntos, de alguma forma, só a filosofia é capaz de dar. A sociologia ela é uma ciência. Eu estudo ela de maneira científica. Eu aplico métodos, eu vejo estatísticas. Inclusive eu estava fazendo isso agora há pouco, quando eu estava lendo algumas coisas sobre os dados da Covid. E como que isso vai impactar não só a sociedade, como a economia. Esse é o meu lado sociólogo. O meu lado filósofo é o que pensa o ser humano. E é aí que me atrai tanto a filosofia. A filosofia ela é por essência humanística. Eu não vou analisar dados, eu não vou analisar números, estatísticas ou gráficos. Eu vou analisar o homem. E analisar, nesse sentido, é separar do todo. Então, para mim, a Maria, o Vitor, a Brenda, ou quem quer que esteja ouvindo, filosoficamente falando, é separado do todo. É um indivíduo particular, é um universo inteiro, coabitando o universo todo. Nossa. É um Justíssimo. universo inteiro habitando o universo todo. Exatamente. Henderson Me também é lembrou poeta. aquela frase que o Dilson sempre fala. Qual? Nós somos uma gota e o que não sabemos é um oceano. Bom ponto. Gilson sabe muito. É isso. Isso é maior que Newton, tinha que deixar isso bem claro. Edilson maior que Newton. Edilson maior que Newton é Newton. uma gota, Edilson é um Certo. oceano. Brendinha? Então, Henderson, qual é a sua melhor lembrança? A melhor lembrança que eu tenho, na verdade, são 2 lembranças. Uma é da minha mãe e outra da minha avó. 2 mulheres muito importantes na minha formação. A da minha mãe foi um senso de proteção que ela desenvolveu comigo numa determinada ocasião. Quando eu era menino, eu estava na rua de casa brincando. Não lembro se era pega-pega, esconde-esconde, essas brincadeiras de criança.
E eu estava na casa de alguns colegas. E para fugir de um deles, eu pulei o muro. E ao pular o muro, eu caí no pátio, no quintal de um mercadinho que tinha na rua onde eu morava. E aí a pessoa que estava trabalhando ali, a mulher, o homem, enfim, me viram cair ali, sair correndo e pensaram que eu tinha roubado alguma coisa. E aí logo depois eles me capturaram como se eu fosse um bichinho, como se eu fosse um delinquente juvenil. E me levaram ali e estavam me dando uma prensa. Queriam saber o que eu tinha roubado, o que eu tinha feito. E logo depois, eu não estava esperando, apareceu a minha mãe. Minha mãe não era uma mulher muito alta, ela media por volta de 1,60 m e alguma coisa, 65, creio eu. Mas acredito eu que foi a mulher mais agigantada que eu vi aparecer na minha frente. Me defendeu como uma loba, como uma leoa. E eu lembro de pequeno, deveria ter uns 7, 8 anos de idade, por aí. Eu me lembro de pequeno olhar para ela me defendendo. Ela não foi agressiva, em momento nenhum. Mas ainda assim ela foi muito protetora. Eu me lembro de olhá-la de baixo para cima, que era a visão de criança que eu tinha sobre ela. E ter uma admiração tremenda por ela naquele momento. Eu admirei muito a minha mãe ali. E creio eu que foi um grande divisor de águas. Acho que foi um dos processos de amadurecimento da minha parte. Primeira vez que eu vi minha mãe naquele empoderamento todo dela, naquele agigantismo todo que ela se apresentava ali na minha proteção. E a segunda também é da minha avó. Minha avó era uma mulher muito simples, muito humilde. E ainda assim ela fazia a felicidade daqueles que ela amava, ou que ela ama mesmo estando já em outro plano, de uma forma incrível. Ela guardava caixinhas de fósforo ao longo do ano, depois ela comprava um desses papéis de presente, ela embrulhava e ela fazia uma árvore de Natal. Nós não tínhamos, quer dizer, eu não tinha a possibilidade de ter uma árvore de Natal quando criança, e ela fazia uma árvore de Natal numa arvinha que tinha no quintal de casa, e aí na noite de 24 para 25 de dezembro ela colocava os poucos presentes que eu ganhava ali embaixo, fazia toda uma festa, toda uma alegria, enfim. Porque são lembranças boas e todas essas duas se referem diretamente à infância. Porque de alguma forma eu tenho em mim essas mulheres guardadas num templo interno que sou eu. Apesar delas duas já terem falecido, ambas permanecem muito vivas dentro de mim. E essas lembranças elas me fazem muito bem. Elas são o meu refúgio, dentro do meu próprio eu. Quando eu preciso muitas vezes me refugiar, e todos nós precisamos, eu entro para dentro desse templo, eu entro para dentro dessa igreja de adoração para essas duas mulheres, que foram fundamentais na minha formação enquanto homem. Que lindo. Fofo. Faz muito sentido. O sentimento que você tem pelas progenitoras, é isso? Isso, é o nome? Sim. O que a gente chama de assim. amor de ancestralidade, né? Ágape. É um amor Bom ponto. ancestral. É o amor ágape. É o amor ágape. Certo. É isso mesmo. Certo. Perfeito. Agora a Maria, perdão. Anderson, qual o seu livro favorito? Meu livro favorito? Eu gosto muito, como eu disse pra vocês na última entrevista, apesar que não foi gravado na última entrevista, né? Mas é um livro que eu não sei se é exatamente um livro favorito, né? Se eu tenha um livro favorito. Eu procuro sempre ler muitos livros e às vezes acabam um ou outro se tornando grandes livros pra mim, grandes best-sellers pra mim. Mas O Pequeno Príncipe sempre foi um livro que me impactou muito. Eu sempre leio esse livro, pelo menos uma vez ao ano, e sempre tenho uma nova leitura. Eu não falo que eu releio esse livro. Os outros livros, geralmente eu falo, olha, eu reli aquele livro. O Pequeno Príncipe eu falo que eu leio. Ele sempre me traz uma nova versão que na verdade não é do livro, é minha própria. Saint-Exupéry, ele teve uma sacada muito grande em prestar atenção na essência do ser humano. E ele colocou a essência do ser humano na figura do príncipe. Não é um livro simples de ser lido. É um livro profundo, muito profundo. Bonito, É bonito. verdade. Anderson, eu lembro que quando você comentou daqueles 100 livros pra ler antes de morrer, no meio tinha os 100 filmes pra assistir antes de morrer. Uhum.
Então, qual que é o seu filme favorito? O filme Poderoso que você mais Chefão. se interessa? Comente sobre. Poderoso Chefão, ele representa pra mim a figura do que nós devemos ser, de alguma forma. Cuidar Mafiosos. dos nossos, Tá. cuidar da família, ser um tanto desapegado para algumas coisas, saber que tudo é passageiro. É um filme que mostra, né, a máfia, que não é algo bom, não é algo que faz o bem, mas ao mesmo tempo mostra homens de valor. Mesmo que sejam homens criminosos, ainda assim apresenta uma noção que chama muito a atenção para mim, particularmente, que é a noção de honra. Um homem deve ter honra. Quando eu falo homem, é claro que eu estou me referindo ao ser humano. É necessário ter honra. Custe o que custar, haja o que houver. E sem contar que é impecável, né? Um filme impecável. A filmografia, eu adoro o cinema. A música é de uma beleza muito grande. A fotografia é perfeita. O enredo, a história, é uma história muito boa. E mais do que isso, foi um filme que um dos roteiristas foi o próprio Mario Puzo, né? O sujeito que escreveu a história do Poderoso Chefão. Então o filme é fiel ao livro. Muito legal. E, Anderson, você que é uma pessoa muito profunda, qual é o seu maior sonho? Meu maior sonho? Maior sonho. Meu maior sonho é muito simples, é ser pai. Ai, que fofo. Ter a sua prole. Ter Mini seus raninhos. filósofos júniors. Vários. Vários. Gosto da ideia de muitos. E Henderson, qual foi a sua maior história de amor? Minha maior história de amor. Pô, devo revelar isso? Não. É um papo com a Lau, né? Tem que falar. É um papo com a Lau, é um papo íntimo, né? Foi um amor arrebatador, foi uma paixão que envolveu muito e que, como grandes paixões ou grandes amores, não se concretizou. Quer dizer, não se concretizou no sentido de não ter acontecido, de ficarmos juntos. Mas ainda assim, como toda forma de amar, permanece guardado dentro daquele mesmo templo. O amor é isso. Mas foi tipo platônica? Não. Foi... Ele se efetiva, mas ele não se concretiza pra ficar juntos, entende? Justo. Ah, justo. Grandes amores geralmente acontecem isso. É difícil você viver um grande amor e viver com o seu grande amor, né? Morar debaixo da mesma casa. Porque a vida faz as coisas de uma forma muito louca, né? O Vinícius, ele fala muito bem sobre isso, principalmente no Soneto da Fidelidade. Você pode viver um grande amor, mas não necessariamente esse grande amor vai durar para sempre. Aliás, nenhum grande amor dura para sempre. Se é um grande amor, já não vai durar para sempre. Não tem como ter um final feliz. Mas é tipo casais que estão juntos há muito Mas alguém tempo. vai morrer em algum momento. Bom ponto, tá. Justo. É o que o Vinícius Seja fala. infinito enquanto né? dure. Quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, o fim de quem ama. Eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posta chama, mas que seja infinito enquanto dure. É isso. E aí essa infinitude da duração efêmera, da passagem, ela faz muito feliz. Ela é, de fato, algo que se deve viver. Eu sempre digo isso. Quando eu não sou a melhor pessoa para orientar sobre relacionamentos, não. Porque se você falar assim, Henderson, eu estou apaixonado ou apaixonada por tal pessoa e eu estou sofrendo muito, e o que eu faço? Eu falo, se envolva. Eu sempre vou falar se envolva. Mas Henderson, eu vou quebrar a cara. Quebra a cara. Você só vai saber o que é um grande amor se você viver um grande amor. Ó, o spoiler do podcast de amor. Ai, que fofo. Eu ouvi futuro? Logo teremos um podcast só falando sobre amor. Não, mas não tem muito, viu? Eu não sei, acho que foi a Brenda que falou, mas não tem muito de fofo nisso não, viu, Brenda? É amar amando, entende? Não é aquele amar, que nem aquele rapaz que agora tá aparecendo aí no Facebook, aquele carinha aqui. Tem caras e bocas, tem uns trejeitos loucos. Não é isso, não. É amar amando, é amar por
o desejo, a vontade, o querer, o bem-querer, principalmente. A descentralização do teu eu pelo outro. É isso é amar. A descentralização do teu eu pelo outro. Justo. É verdade. Lindíssimo. Nossa, que bonito. Anderson é um poeta. Mas não tem de romântico nisso, não. Tem de amor mesmo. Anderson é um poeta. Bem, Anderson, indo um pouco pro âmbito da filosofia, qual você acha que foi o pensador mais certeiro em suas teorias? Baruch Spinoza. Baruch Spinoza, Sim. pra mim, é o sujeito mais Ele é incrível top. de toda a filosofia. Eu gosto muito de alguns filósofos, tenho aí os meus filósofos prediletos, os top 10, mas... Top 10? É, eu tenho um top 10 de filósofos. Mas o Spinoza, pra mim, vai vir sempre em primeiro lugar. Qual corrente ele seguia? Ele seguiu até uma fase da sua vida a corrente cartesiana. E depois ele começou a perceber que ele precisava inovar a corrente cartesiana. Ele era um teólogo, né? A princípio se formou em teologia, estudava teologia. E teologia para ser rabino, isso é, judaica. E aí ele desenvolve uma teoria voltada para Deus. E eu sempre gostei muito dessa temática, né? Pensar Deus, que é o pensamento maior que o homem pode desenvolver. Nada é mais abstrato do que pensar em Deus. Se for uma criação, é a criação de pensamento mais superior que o homem possa ter desenvolvido. E ele pensa Deus de uma forma muito bela, muito simples, muito singela e ao mesmo tempo muito profunda. Ele diz que Deus se confunde com a sua criação, que Deus não é um ser agigantado, sentado num trono, com uma barba enorme, cheio de ódio e de amor, dizendo quem vive e quem morre. Ele diz que se a existência de Deus pode ser provada, ela é provada nos fenômenos mais simples e singelos da natureza, como a chuva, como o sol nascer todos os dias. Ele diz que o Criador se confunde com a própria criatura, e Deus emana a sua energia em tudo, o tempo todo. E aí o que eu acho mais incrível é um sujeito depois, chamado Albert Einstein, dizer que Spinoza estava completamente certo, de que esse ser que ele acredita que exista, isso Einstein falando, é o mesmo ser que Spinoza tenha dito. Um ser que emana, que está em tudo o tempo todo. E tem tudo a ver com uma música chamada Gita, de um livro chamado Bhagavad Gita. E quem fez essa música é um sujeito chamado Raul Seixas, que eu recomendo muito que os senhores ouçam. Essa música é muito boa. É. Raul é muito bom, muito né? bom. Não tem como... Olha como ela começa. Ah, é Eu que já andei pelos 4 cantos do mundo, foi justamente num sonho que ele me falou. E esse ele é com letra maiúscula. Às vezes você me pergunta por que é que eu sou tão calado, não falo de amor quase nada, nem fico sorrindo ao teu lado. Você pensa em mim toda hora, me come, me cospe, me deixa. Talvez você não entenda, mas hoje eu vou lhe mostrar. E aí Deus fala para o homem: eu sou a luz das estrelas, a cor do luar, as coisas da vida, o medo de amar. Eu sou o medo do fraco, a força da imaginação, o blefe do jogador. Eu sou, eu fui, eu vou. Lindíssima. E seguindo essa linha de filosofia, qual é o seu top 10, já que você comentou dos filósofos? 10. Spinoza, Sócrates, Platão, Aristóteles, Maquiavel, Rousseau, René Descartes, Kierkegaard, Schopenhauer e Nietzsche. Muito bom. Justo. O coração até bate mais forte. Só elite, ô louco. E Anderson, Anderson, Oi? surgiu uma ideia esses dias, bem que podia ter tipo uma série paralela no podcast, com outro nome, outro estilo de capa, só que no mesmo podcast, obviamente, com o professor Anderson. Aqueles podcasts de 10 minutos explicando uma matéria, a gente postar lá também. Perfeito. Ia ser interessante. Nossa, ia ser muito da hora. Muito da hora. Ia ser interessante. Enfim. E Anderson, já que você é um cara assim extremamente de exatas, qual é o seu elemento favorito da tabela periódica? Pô, que pergunta mais cretina. É o hidrogênio. Por quê? Eu gosto do hidrogênio, porque é com H e meu nome é H também.
Não conta. Sugestivo. Eu gosto da letra. Então, Né? Aí eu... Como nunca ninguém me fez essa pergunta, eu tive que improvisar alguma coisa. então nesse momento, pode entrar a Tati. Não, mentira. A Tati, se ela entrar nisso aqui, ela ainda me xingando. Bem, e tá, tirando essa de exatas, assim, né, que é super de exatas, o Henderson, falando do mundo, né, como você acha que o mundo seria um lugar melhor? Com o quê? O que o ser humano precisa fazer para o mundo ser um lugar melhor, Henderson? Sabedoria, senso de humanidade, entender o outro, alteridade, se colocar no lugar do outro. Eu vejo que um dos princípios básicos do amadurecimento, de nós nos tornarmos pessoas mais maduras, mais sensatas, é a gente entender o nosso eu e o eu do outro. É muito perto, muito próximo isso que eu estou dizendo, da máxima de Cristo, que é ame o próximo como você se ama, como a ti mesmo. E muito próximo do que o Immanuel Kant fala também, apesar de Kant ser ateu. De que você precisa entender que aquilo que serve para você serve para os outros e vice-versa. Eu entendo de verdade que a humanidade ela só vai desenvolver, a sociedade, o mundo como um todo, ele só irá se desenvolver quando as pessoas buscarem o autoconhecimento, portanto elas voltarem para dentro do seu eu, e depois elas entenderem o eu do outro voltando-se para fora. Isso é sabedoria. Isso é senso de maturidade. Entender que as pessoas são fracas, entender que as pessoas são inseguras, entender que ninguém é igual a ninguém e as pessoas elas não devem se submeter à sua vontade apenas pelo seu desejo. E que todos são livres e mais do que isso, que todos estão de passagem. E criar menos apego. Não só as pessoas, mas as coisas. Criar menos apego. Até a si próprio. Às vezes nós temos uma certa dificuldade em nos desapegar do nosso ego, né? Aliás, a palavra ego já está dentro da palavra apego. Fica difícil muitas vezes você conseguir se desapegar do seu ego, arrancar de você. Alguém falou mal de você, você já se irrita, né? Já mantém aquela cólera absurda dentro de si. Não, às vezes o outro não falou exatamente aquilo, não foi exatamente aquilo que ele quis dizer. Tenha paciência e principalmente bom senso para compreender o outro. É isso. Senso de alteridade. Bonito. Uau. Muito bonito. Coisa que você mais gosta de fazer? Eu gosto de ler. A coisa que eu mais gosto de fazer é ler, estudar. Na verdade, eu coloco a leitura muito mais do que simplesmente abrir um livro e ler palavras ou ler... buscando entender o que o livro está querendo me dizer. É o estado de meditação que eu me provoco naquele momento. É como se eu me desligasse do mundo. É um refúgio. E mais do que isso também um processo que sempre me fez, desde menino quando eu aprendi a ler muito pequeno, sempre me fez muito bem. Eu sou um sujeito de muita imaginação. Eu adoro ouvir histórias de pessoas, né? E você pode falar, nossa, mas que fuxiqueiro. Na verdade não é isso. É que assim, quando eu sento, por exemplo, para ouvir a história de alguém, a pessoa vai me contando aquilo e na minha cabeça eu vou assistindo aquilo como se fosse um filme. Eu vejo as cenas, eu vejo... se a pessoa ainda descrever bem aquilo que ela está vivenciando, aquilo que ela vivenciou, enfim, eu vejo aquilo como um filme. E eu gosto muito desses enredos, dessas histórias da vida privada, da vida humana. E ler é a mesma coisa, sempre me provocou muito a leitura porque eu enxergo aquilo que eu estou lendo. Eu enxergo materializando aquilo vem em forma, em som, em imagem, em cor na minha mente. Sempre foi assim. Eu leio muito e é um estado de meditação para mim. Henderson, você também escolhe vozes diferentes para os personagens? Escolho. Na sua cabeça? Escolho. Ai, nossa, Escolho. amo. Eu sou teatral, eu sou completamente teatral. Vocês veem isso em aula, né? Eu interpreto, eu vivo os filósofos. Eu ia falar isso. E aí Interpreta, acaba acontecendo de eu dar uma personalidade para eles. Cada personagem que eu penso tem uma trilha sonora, tem uma voz, tem um jeito, tem uma roupa. Enfim, Hollywood precisava me descobrir. É verdade. Justíssimo. Parece eu com meus personagens. Eu sou apaixonado. Eu tenho alguns Olha, personagens que eu criei. Só de curiosidade mesmo. Não tá nem na lista, mas você já fez teatro?
Se eu já fiz teatro? Não. Nunca fiz teatro. Você Mas sou faria, apaixonado por teatro. Eu já li muita coisa sobre. Quando eu fiz a graduação em filosofia, eu fiz bacharelado a princípio, e aí no curso de bacharelado você tem aula de grego, aula da cultura e do idioma grego, né, do grego antigo. E eu me apaixonei quando eu estudei teatro. Enfim, a gente estuda democracia, autocracia, os conceitos políticos, os conceitos de vida dos gregos. E quando tinha um capítulo falando sobre teatro, eu me apaixonei perdidamente. Eu falei, pô, isso daqui é uma coisa incrível, artes cênicas, né? A ideia do drama e da comédia é uma ideia de uma perfeição absurda, porque são as duas, o alto e o baixo da vida humana. São os dois estados que qualquer humano sempre terá. A comédia, que é a alegria, a felicidade, e o drama, que é a tristeza, que é o baixo, né? É esse pico que se oscila o tempo inteiro como qualquer coisa na natureza, inclusive o próprio ser humano e o humor dele. E o teatro é a representação artística disso. E quando vai para Roma, e aí você cria a ideia das máscaras, das personas, e isso depois eu vou estudar sociologia e descubro o conceito de personalidade, descubro que personalidade é o papel social que você interpreta dentro da sociedade, e eu entendo que todos então são atores sociais, isso acaba na minha cabeça se confluindo. E aí quando eu entro na sala de aula, ou em outros ambientes também, eu busco sempre manifestar esse lado teatral que é próprio, que é meu. Eu nunca vou contar uma história do mesmo jeito que eu ouvi. Eu sempre vou buscar colocar o meu eu, uma interpretação minha, uma vivência minha dentro daquilo. Muito bom. Já pode ser roteirista, diretor. Então, vamos fazer o teatro da escola. Vamos fazer um teatro? A gente precisava primeiro ter um teatro, eu né? muito participaria. Precisávamos ter um anfiteatro lá no Franz Kármán. Se for um filme, eu posso editar o filme, então boto trilha sonora. Pensou que legal? Vamos fazer um... Olha, vamos, seria na interessante, hein? Fazer um... O filme da Lau, hein? O filme da O que Lau, vocês acham? hein? Um festival de curtas. Da hora. Eu acho Gostou? muito da hora. Vou pensar nisso aí, hein? Eu gostei dessa ideia. Meu Deus. Vou levar essa ideia pra Era Virgínia. cultural daí, Nossa. Vamos ver. Trabalho quarto bimestre. É isso aí. Feira cultural. Ou terceiro, né? Terceiro. Agora o Enem é só em janeiro ou maio. Janeiro, não sei qual vai ser a é. data. Tá mais tranquilo. Já saiu? Não, ainda não. A gente não tem nem Mas ministro vai ser ainda. por aí, eu acho. É capaz. Quer dizer, também não tínhamos antes, né? Tínhamos Um ponto. uma caçamba de entulho lá. Assim eu considero. Bom ponto. E Henderson, qual ou quem é a sua maior saudade? Minha mãe. A minha mãe. Ah, fofo. Vocês sabem o que significa saudades ou não? Eu acho Não. que não. Não. Saudade significa a parte que falta. Ai, que bonito. A parte que falta. Você não tinha falado uma coisa que era saudades e falar eu sinto sua falta, que é diferente? Sim, o conceito grego, né? Missing you. Só que quando já não tem mais o outro, é a parte que falta. Faz sentido. Nossa. Isso também entra no podcast de amor. É verdade. Entra sim. Entra sim. Entra muito. Lindo. E Henderson, qual é a palavra que resume a sua vida? Entusiasmo. Entusiasmo. Entusiasmo é uma palavra em grego que significa estar cheio de Deus. Esse Deus de Spinoza. Não esse Deus judaico-cristão. O Deus de Spinoza. Uma energia que me dá três coisas. Que me faz enxergar o mundo de três formas. E me faz tentar buscar a essência em três pilares. A beleza de tudo, a força em tudo e a sabedoria do todo. Uau. É interessante.
É muito É interessante. bem profundo. Exatamente. E nessa vibe meio bem profunda, pra fechar com chave de ouro, Henderson, qual o sentido da vida para você, Henderson? Só viver. Viver é belo, é uma delícia. Se eu hoje tivesse moribundo em cima de uma cama, eu não teria medo da morte. Aliás, eu nunca temia a morte, mesmo estando algumas vezes bem perto dela. Nunca tive medo da morte. Eu sempre tive pena de morrer. São coisas diferentes. Acredito que se eu tiver com 93 anos de idade, eu estaria ainda assim com pena de deixar a vida, porque viver é uma delícia. Eu gosto muito da perspectiva dos epicuristas. Os epicuristas, eles diziam que é necessário ser feliz e buscar prazer na vida. Quando eu falo de prazer, obviamente eu não estou falando dos prazeres exagerados que muitas vezes te levam ao vício. Estou falando dos prazeres de virtude. É você, quando estiver comendo, se sentir parte integrada daquilo. Quando você estiver amando, você amar exatamente aquilo ou aquele. Quando você estiver vivendo alguma coisa, você estar vivendo completamente, integralmente para aquilo. Você ser pertencente àquilo que você está vivendo. É viver efetivamente. As pessoas não vivem. As pessoas, elas criam uma sombra da sua própria vivência. Por isso que elas se tornam extremamente ansiosas, esperando que a vida vai acontecer quando elas vão se aposentar, ou quando elas vão entrar na faculdade, ou quando elas casarem, enfim. Sempre projeta a felicidade para amanhã. A felicidade está no agora, está no hoje. Nossa, se for para pensar assim, isso gera toda a ansiedade que a gente tem hoje em dia, né? Acaba com a ansiedade. Na verdade, isso tem um sentido. Quando eu falo para você que eu acredito que o sentido da vida é o viver, é pensando que você só tem o agora. É um poder que inclusive eu dou para quem estiver ouvindo agora. Viva pelo agora, só pelo agora. É o poder do agora. Isso não quer dizer que você não fará planos para o futuro. Mas a vida concreta, viva ela no hoje. E sinta as coisas. Se você estiver de luto, sinta o teu luto. Se você estiver feliz, sinta a tua felicidade. Sinta. É carpe diem, carpe diem. Carpe diem, sim. É o carpe diem. O famoso carpe diem. Agarre o teu dia. Bem, é isso. Se vocês quiserem fazer perguntas além do que vocês organizaram, fiquem à vontade. Olha, eu fiquei curioso com uma coisa. Você falou que cria personagens, tipo, sei lá, tem um outro Henderson que eu não sei como imaginar. Não, outro Henderson não, tem um personagem. Eu tenho um personagem que eu interpreto, que é um italiano. Ah, eu lembro dele. Um lenhador. Ele tem nome, ele é um ser. Giuseppe Domenico é o seu nome. Uma hora eu interpreto ele pra vocês verem. Acho que você já fez alguma vez. Já apresentei. Já apresentei em alguns ambientes a figura de Giuseppe Domenico. É o famoso Pepe. É o famoso O Pepe, verdade, você já falou do Pepe. De vez em quando ele aparece. Você já falou do Pepe uma vez. Já falei pra vocês, né? Eu acho que já. As minhas afilhadas adoram Pepe. É um Ai, alter ego, que é como se fosse um alter ego, é como se fosse um personagem que existe dentro de mim e que eu só dei vida pra ele, quer dizer, eu só fui o parece o canal de Victor. vivência dele. No final das contas é isso. Mas tem o Giuseppe Domenico, às vezes eu interpreto alguma outra coisa, algum outro personagem que eu vejo. Eu sou muito de observar pessoas, trejeitos de pessoas, e no meu vínculo mais pessoal, às vezes eu interpreto essas pessoas, e aí fica uma coisa meio engraçada. Pra quem conhece ou pra quem vive, fica uma coisa meio engraçada. O Henderson é um fragmentado de pessoa, assim. Todos somos. Bom ponto. Nossa, bom ponto. Nossa, traumatizou agora. Mais algum comentário, meninas? Fiquem à vontade, meninas. Anderson, quando a gente vai saber o final daquela história que você Eu tô esperando. começou? A da Aquela história que Maria. você começou. Do Gerard. É o Do Gerard.
Eu gosto, eu acredito de verdade que parte do problema da gente não ter aula presencial é não ter energia da aula presencial. Então, assim, eu gostaria muito de fazer de novo isso. Eu começaria a história do início, outra vez, no sentido da gente resgatar o que eu queria passar para vocês. Eu estava falando na época sobre ética, sobre moral. Foi uma aula aquelas aulas aleatórias que eu adoro dar, né? Que eu entro na sala de aula, eu tenho material, eu tenho planejamento, mas eu resolvo fazer o quê? Eu resolvo dar um dane-se pro planejamento. Foi muito pro boa material, aquela aula, e foi resolvo muito dar boa. a minha aula, a aula que eu pensei. E eu lembro que esse dia eu queria fazer isso com vocês para justamente desafiar vocês, desafiar o senso moral de vocês. É interessante fazer isso com o terceiro ano, principalmente, porque vocês já chegaram num senso de maturidade. E eu inventei essa história, uma história criada por mim, que desafia muito. É um dilema moral. E é um dilema onde uma mulher ela vai se encontrar na seguinte situação: se ela deve viver pelo dever, se ela tem que cumprir a sua vida pelo dever, ou pela vontade, pelo desejo e pela liberdade que ela tem. E eu jogo isso para vocês. E é curioso observar que eu já faço isso há mais ou menos uns 4 anos que eu inventei essa história, e todas as vezes eu procuro sempre aplicar aos terceiros anos. E é sempre curioso perceber que muitas vezes me volta dos alunos, os alunos me dão um feedback do tipo: pô, professor, eu entendi a vida do meu pai agora. Eu entendi por que meu pai traiu a minha mãe. Eu entendi por que minha mãe se separou do meu pai. Pô, professor, você falou uma coisa que eu vou viver ou eu já vivi na minha vida. É interessante a gente observar que parte das coisas que eu digo hoje para vocês, não só em sala de aula, mas em qualquer ambiente que eu tenho possibilidade de dizer, vocês ainda vão viver. E você já tem dentro de você a instrução do que fazer. Esse dilema ético-moral que eu pretendo terminar com vocês em breve, assim que tudo voltar ao normal, é justamente isso. Tem algumas coisas que vocês ainda vão viver. Vocês vão se encontrar diante da situação do dilema moral que eu apresentarei para vocês nesta aula. Aguardaremos E a gente vai ansiosamente. lembrar do Henderson lá interpretando o Gerard. Não, é esse o grande barato, Vitor. Dificilmente você vai lembrar de mim. E eu espero que você não lembre. Verdade. Pra agir, como a Ninja diria, criar sua própria personalidade. Que isso, é assim, aquilo que eu vou dizer, de alguma forma, já estará integrado a você. Essa é a intenção. Eu sou um mecanismo, eu sou uma ferramenta nesse processo, né? No auxílio da formação de pessoas. É isso que eu faço. Meu papel como professor é esse, auxiliar a formação de pessoas. E aí eu escolhi possibilidades para isso. Na verdade, o que eu queria mesmo era trabalhar com pessoas. O que eu desejava mesmo era auxiliar a evolução dos seres humanos. Uhum. Não que eu seja um sujeito evoluído, não é isso, mas eu fiz aquele processo que eu falei de alteridade, né? Eu fiz isso muito cedo. Eu busquei o meu autoaprimoramento e busquei entender o outro. E, se possível, ajudar o outro também a atingir o autoaprimoramento dele. E aí, nesse processo maluco, eu faço em sala de aula, porque é o lugar onde eu encontro as maiores possibilidades disso. E aí eu inventei desculpa. As desculpas são filosofia, sociologia e geografia. Errado não tá. No final das contas, esse é o papel da filosofia, né? Refletir. Tudo filosofia. É tudo filosofia. Pra ser muito sincero pra vocês, o Henderson geógrafo, o Henderson sociólogo, na verdade é o Henderson filósofo. Não minto, não. Eu não desassocio a filosofia de absolutamente nada. Porque tudo tem filosofia, né? No final das contas é isso. Você pode adquirir o conhecimento que for na sua vida, ainda assim, se você não tiver sabedoria, você não atinge ou alcança nada. Sequer você se compreende como um ser que tem conhecimento. Nossa. É por isso que a gente criou muito isso. Bom. É por isso que a gente muito criou bom esse esse podcast. episódio. É uma delícia isso. Eu gosto. É muito bom. É muito bom. Bem, muito obrigado, Henderson, mesmo. Imagina. Pelo seu tempo, pelo seu carinho de estar aqui, por entrar nesse projeto com a gente. Sei que você tem um monte de escola, um monte de trabalho, e você está aqui com a gente mesmo assim.
Muito obrigado mesmo, de verdade. Obrigado, Valeu. meninas, também de estar aqui. Obrigada, Vitor, pela Eu edição. agradeço. O próximo episódio vai ser interessante também, é sobre racismo, com o Fabiano Melodia. É isso aí. É um episódio muito Venham interessante. para o próximo Foi episódio. muito bom gravar isso. Foi, aí, gente. foi revelador. Foi revelador, realmente. Eu achei. É muito bom saber a vivência de cada um. E assim, a parte em que eu busquei levar pro subjetivo do Fabiano foi a parte que mais me revelou. Foi, pra mim, o clímax do podcast. Mas se você quer saber como é o clímax do podcast, você vai ter que ouvir. É isso aí. Até a próxima. Até a próxima. Pessoal, um grande abraço pra todos vocês. Até a próxima. Tchau. Até a próxima, gente.